E continuamos em busca da expansão da consciência, né, meu amor? Conforme vimos, não é uma tarefa fácil, muito pelo contrário, é bem árdua. É um exercício diário que tem que ser feito com muito empenho, porque é muito fácil a gente se distrair, a gente se esquecer. É muito fácil a gente se colocar na situação de vítima. É muito fácil julgar o outro, nos julgar. É muito fácil a gente se sabotar. Por quê? Porque nós esquecemos a nossa origem. Que nós somos filhos de um Pai amoroso, do Pai maior. Ele nos capacitou com qualidades maravilhosas que, se usadas, podem tornar a nossa vida maravilhosa. Só que a gente se esquece disso. E na maioria das vezes a gente usa a atenção, usa a vibração, usa o nosso pensamento para cocriar coisas ruins, coisas desagradáveis, cocriar doença, cocriar dor, sofrimento. Então hoje o capítulo 7 trará a respeito da atitude. Por que é importante essa qualidade? Bora a leitura? Essa qualidade não, essa ação, né? Atitude é uma ação. Capítulo 7, atitude. Experiências recentemente conduzidas por Merle Lawrence Princeton e Adelbert Ames Dartmouth em um laboratório de psicologia em Hanover provaram que aquilo que o homem vê quando enxerga um objeto não depende tanto do objeto, mas sim da concepção que você cria quando você enxerga o objeto. Sendo assim, aquilo que acreditamos ser o mundo físico real, na verdade é apenas um mundo relativo. Não é de se surpreender que essas experiências provaram que a realidade aparentemente sólida, na verdade, é o resultado de nossas expectativas ou conclusões. Suas concepções determinam não só o que você vê, mas também aquilo que você faz, pois elas controlam todos os seus movimentos conscientes e subconscientes, a fim de que elas sejam realidades. Há mais de um século atrás, essa verdade foi afirmada por Ralph Waldo Emerson da forma como se segue. Assim como o mundo é plástico e fluido nas mãos de Deus, assim ele sempre será, ainda mais com tantos atributos que damos a ele. Para a ignorância e o pecado, ele é rígido. Eles se adaptam a ele como podem, mas à medida em que o homem encontra em si algo divino, o firmamento flui diante dele e assume os seus traços e formas. Sua concepção é a mão de Deus moldando o firmamento à imagem e semelhança daquilo que você concebe. A concepção do desejo realizado é a maré alta que facilmente te eleva aos limites dos sentidos, onde você tanto tempo permaneceu estagnado. Ela eleva a mente à profecia, no sentido pleno e direto da palavra. Se você tiver a imaginação controlada e a atenção focada, tal que a torne possível de ser concretizada, você pode ter certeza de que tudo que a sua concepção sugerir virá a acontecer. Quando William Blake escreveu "Aquilo que parece ser é, para aqueles a quem parece ser", ele estava apenas repetindo a eterna verdade. Não há nada que seja impuro por si mesmo, a não ser para aquele que assim considera, pois para esse é impuro. Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 14, versículo 14. Porque não há nada impuro por si só, ou puro por si só. Você deve assumir o melhor e pensar apenas naquilo que é belo e de boa fama. Não será intelectualidade elevada, mas sim ignorância da lei da concepção, se você notar na grandeza dos homens a pequenez com a qual você se identifica, ou em alguma situação ou circunstância, alguma concepção indesejável. A sua relação com uma pessoa em particular influencia sua concepção sobre ela e faz com que você enxergue nela aquilo que você considera sobre ela. Se você é capaz de mudar a sua opinião sobre alguém,
Isso significa que aquilo que você agora considera sobre esse alguém não é absolutamente verdade, mas sim relativamente verdade. A seguir, apresento uma história real que ilustra como funciona a lei da concepção. Um dia, uma figurinista me descreveu as suas dificuldades em trabalhar com um renomado produtor teatral. Ela estava convencida de que ele injustamente a criticava e rejeitava os seus melhores trabalhos, e que muitas vezes ele foi deliberadamente rude e injusto com ela. Ao ouvir sua história, lhe expliquei que se ela enxergou no outro rispidez e injustiça, isso poderia ser um sinal claro de que ela em si mesma estava angustiada e que não era o produtor, mas ela mesma que estava precisando tomar uma nova atitude. Contei a ela sobre o poder da lei da concepção e disse-lhe que a sua aplicação poderia ser realizada através da prática e que somente quando ela fosse capaz de conceber que a sua situação já era a que ela queria, é que ela se tornaria capaz de realizar a sua mudança desejada. Seu chefe estava meramente lhe dando testemunho, dizendo a ela, através de seu comportamento, qual era o conceito que ele tinha sobre ele. Eu lhe disse que era bem provável que ela estivesse criando conversas com ele em sua mente, cheias de crítica e recriminações. Não havia dúvidas de que ela estava mentalmente discutindo com o produtor, pois os outros apenas ecoam aquilo que supomos sobre eles em segredo. Então lhe perguntei se ela realmente conversava com ele seus pensamentos e que, em caso afirmativo, que ela me informasse qual era o tom dessas conversas. Ela confessou que todas as manhãs, a caminho do teatro, ela lhe dizia tudo o que ela pensava sobre ele, de uma maneira que ela nunca ousaria dizer em pessoa. A intensidade e a força de suas discussões mentais com ele estabeleceram automaticamente o comportamento dele em relação a ela. Ela começou a perceber que todos nós criamos conversas mentais, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, essas conversas são argumentativas e que basta observarmos o andar das pessoas pelas ruas para termos provas dessa afirmação, onde muitas delas estão mentalmente absorvidas em suas conversas mentais e poucas parecem felizes com isso, e a própria intensidade de seus sentimentos os levarão rapidamente ao acontecimento indesejado, que eles próprios criaram mentalmente e que, portanto, deverão se confrontar. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, ela concordou em mudar sua atitude e viver essa lei fielmente, assumindo que seu trabalho lhe era extremamente satisfatório e que seu relacionamento com seu produtor era muito bom. Para fazer isso, ela concordou que antes de ir dormir à noite em seu caminho para o trabalho e em outros intervalos durante o dia, ela se imaginaria sendo parabenizada por ele, por seus excelentes projetos e que, por sua vez, ela lhe agradeceria pelos seus elogios e generosidade. Para seu próprio bem, ela logo descobriu por si mesma que era sua atitude a causa de tudo o que se abatia sobre ela. O comportamento de seu chefe milagrosamente se reverteu. Sua atitude novamente ecoou, como sempre ecoara, aquilo que ela havia assumido, mas agora refletindo seu novo conceito sobre ele. O que ela conseguiu foi o resultado do poder de sua imaginação. Sua persistente concepção influenciou o comportamento dele, o que determinou a sua nova atitude para com ela. Com o passaporte do desejo nas asas de uma imaginação controlada, ela viajou para o futuro predeterminando a sua própria experiência. Sendo assim, aquilo que vemos não são fatos, mas sim aquilo que criamos em nossa imaginação, que molda as nossas vidas, pois a maioria dos conflitos diários se devem à falta de um pouco de imaginação para expandir a nossa visão sobre o problema. Está correto, literalmente, aquele quem vive em um mundo imaginário. Assim como a designer, através do controle da sua imaginação, começou uma sutil mudança na mente do chefe, assim podemos nós, através do inteligente controle de direcionamento da nossa imaginação,
resolver nossos próprios problemas. Pela intensidade de sua imaginação e de seu sentimento, a designer conjurou uma espécie de encantamento na mente de seu produtor, o que o fez pensar que seus gestos de generosidade partiram dele. Muitas vezes, nossas ideias mais criativas e originais são determinadas pelos outros. Nunca saberemos ao certo se não foi uma mulher pisando sobre a uva na prensa de vinho quem começou essa sutil mudança na mente dos homens, ou se essa paixão começou na mente de um menino pastor, iluminando seus olhos momentos antes de contemplar a sua jornada. William Butler Yeats. Então veja, o que tudo isso significa? Está apenas mostrando que o mundo reflete aquilo que nós emanamos. E é verdade, quantas vezes você teve uma primeira impressão ruim sobre alguém, né? Nossa, que pessoa arrogante, que pessoa chata, que pessoa topetuda. Quem nunca, na verdade? Daí você baixa a sua guarda, esquece o seu pré-julgamento, começa a bater um papo com a pessoa e você descobre que ela é uma pessoa super bacana, que ela tem uma mente super expansiva, que ela é uma pessoa inteligente. Sabe aquela pessoa gostosa de conversar, que você fica horas no seu dia com ela e não vê o tempo passar? Por quê? Porque você abriu mão do seu pré-julgamento e enxergou a pessoa como realmente ela é. Então, assim, lembre-se, o mundo só vai refletir de volta aquilo que você está emanando. É duro isso, né? Eu confesso para você que demorou muito para eu aceitar que muitas das coisas ruins que aconteceram em minha vida, que me causaram dor, me causaram sofrimento, foi resultado do próprio sentimento que eu estava emanando. Pois é, mas é verdade isso. O mundo só refletiu aquilo de volta para mim. Então pensa, tenta fazer esse exercício. Começa hoje mesmo. Tem aquela pessoa ou uma certa situação que te desagrada ou que te entristece? Tenta mudar mentalmente o conceito que você tem a respeito da situação ou da pessoa. Faça um filme mental com o final que você deseja e veja o que vai acontecer. Eu já fiz isso e o resultado foi ótimo, foi perfeito. E é isso. Eu espero seu comentário até o capítulo 8. Se você chegou aqui agora, não conhece o canal, dê uma sapiada, tem tantos vídeos sobre tantos livros maravilhosos. E assim, clica aqui, ó, botãozinho à esquerda e ativa o sino das notificações, tá bom?